Primeiramente, pode se apresentar para a gente, falar seu nome e sua trajetória acadêmica. Eu sou Tayane Felipe, sou bacharel licenciada em História pela UF Campus, tenho mestrado em Políticas Públicas Sociais pela UENF e atualmente doutorando no programa de História Social da UERJ. Ações que você percebe entre as discussões que foram feitas na graduação sobre teoria da história e a atuação no ensino básico? Para mim, bastante, especialmente porque eu sempre atuei com as primeiras séries desses segmentos. As primeiras séries que são as responsáveis por introduzir a função de cada disciplina. Então, no quarto e quinto, todo começo, você tem que apresentar o que é a história, o que ela faz, o que faz o historiador, e os elementos iniciais, né, que as ferramentas que direcionam esse campo de estudo. E no sexto e sétimo ano, a mesma coisa, especialmente no sexto ano. Então, acaba que toda a minha atuação como professora teve essa coisa que eu acho muito, muito prazeroso, né? Que é você mostrar para os alunos o que faz o historiador, o que aquela disciplina ela faz, o que ele tem que se atentar na hora de ter aulas, de se estudar aquela disciplina. E aí, especialmente para mim, porque por eu ter sempre me visto muito mais como historiadora, como pesquisadora, eu sempre tinha essa deixa para mostrar bastante para os alunos, especialmente no sexto e no quarto ano, o meu papel como historiadora, né? Então era algo sempre muito revelador, deles entenderem que, caramba, o historiador tem uma função e tentar trazer aquela magia que é muito do filme, né? Que lembra, às vezes, um pouco o arqueólogo e diferenciar também essas funções. E então é um campo que dialoga muito, especialmente porque vai ser ainda dentro dessa discussão introdutória da disciplina, nessas séries, que a gente vai trabalhar com os conceitos base, memória, história, tempo. Então eu vejo, sempre vi com uma relação muito direta e por isso mesmo muito confortável. Eu acho muito interessante quando um professor um professor de história começa a dar aula, ele tem essa oportunidade de trabalhar com as primeiras séries dos segmentos, seja no ensino médio, primeiro ano também vai ter que encontrar ali na primeira série como esses debates, sempre o primeiro bimestre, e também Fundamental 1 e Fundamental 2. Então, eu acho que é um espaço muito confortável para um recém-formado, para quem tem uma relação mais de pesquisa, e se firmou muito ali durante a formação da graduação com essas questões mais teóricas que regem a gente durante toda a graduação, porque você se sente muito confortável, é o seu momento ali de brilhar, né? E de falar, caramba, eu sei muito disso, e colocar isso para o aluno, né, dentro dessas categorias que a teoria traz: tempo, memória e função do historiador. Quando você aborda esses conceitos de tempo histórico, representação histórica, como que você mobiliza eles na sua prática em sala de aula? Especialmente com Fundamental 1, e aí tá esse ponto que eu falei, né? Tem uma especificidade muito interessante em você ser um professor especialista no primeiro segmento, naquela quarta e quinta série, onde a gente não está acostumado a ver um professor especialista. É o professor regente, ele dá conta de tudo, ele não tem formação, ele é um pedagogo, ele não tem formação em nenhuma área, ele tem conhecimentos gerais, né? E aí você tem que introduzir de forma muito básica, lúdica, introdutória, esses debates. E aí, também no Fundamental 2 no sexto ano, a ideia é que a gente sempre parta de conceitos onde o aluno consiga apropriar a sua individualidade para aí ele partir para o coletivo, né? Então, eu sempre fiz trabalhos, dinâmicas, até para quando começa o ano ali, me apresentar para os alunos, já começo trabalhando com esses conceitos que a gente vai começar a elaborar dentro do currículo mesmo. Então, eu me apresentei levando artefatos da minha vida pessoal, para que ele fizesse ali um esquema de pesquisador e tentar compreender a partir daquelas fontes que eu levava para pessoal, uma foto, objetos da minha casa, elementos de coisas práticas que eu tenho, para que ele tentasse
traçar ali, talvez, uma trajetória de quem é essa professora. E a partir disso, eu sempre pedia para eles fazerem uma linha do tempo da vida deles, a partir do que eles conseguiam criar sobre o que eles tiveram acesso ali, né, da minha vida. Eu desmistificava algumas coisas, né, mostrando a complexidade das fontes, que às vezes pode parecer ser uma coisa, mas é outra. Então, eu sempre trabalho muito com esse esquema de dinâmica, porque eu estou lidando com alunos novos, né, crianças ou pré-adolescentes, entre 8 e 11 anos. Então, funciona bastante, porque tem a curiosidade, eu consigo introduzir esses conceitos, especialmente de fonte, tempo e memória. Então, tem várias situações onde, por exemplo, uma coisa que eu sempre achei muito interessante, que eu levava para eles o meu histórico, né, escolar. E muitas informações, é um documento, né? Então, é muito bom para trabalhar com fonte tradicional. E ele tinha várias informações. Eu já esperava que eles achassem algo ali que criasse uma grande contradição. Por exemplo, o fato de eu ter ido muito mal na história em algumas séries, né? E aí, isso criava um grande questionamento para eles. Como assim? Você é professora de história e tirou nota ruim naquele ano? E aí, eu apresentava questões como contexto, a importância de um contexto, para você entender que um dado só não diz muita coisa para gente. E aí falava que naquele ano eu mudei de cidade, e aí eu entrei no meio do ano numa escola, sozinha, todo um esquema. A mesma coisa com o fato deles terem vários elementos ali que me identificam como uma professora que gosta muito de atividade física. Então, óculos de natação, coisas que falam que eu faço acrobacia e não sei o quê, e tava lá que eu já reprovei, eu já fiz dependência de educação física. O que faz dependência de educação física? Isso aí virava, né, uma chacota da professora o ano inteiro. Como assim a professora ficou de dependência de educação física? Eu falava, olha, eu tinha um problema de pele, eu não podia fazer educação física em um contexto em que a educação física era jogar bola, né, futebol, então não tinha nada que trazia as meninas, né, para participar da aula de educação física, diferente do que eles têm hoje. Então, ali eu conseguia, essas dinâmicas, eu conseguia introduzir outros conceitos mais elaborados, como o contexto, né, o processo temporal, e a partir da individualidade minha e deles, né? Então essas dinâmicas sempre foram muito importantes para introduzir a matéria, atrair o aluno para ter o interesse e compreender o papel realmente do que eles iam estudar ali comigo na disciplina. O que é teoria da história para você e como que ela se relaciona com essa prática na sala de aula? A teoria a gente sempre entende como essa base que guia o conhecimento histórico, né? Então, como fazer, da onde partir, como elaborar essas ferramentas que nos levam ao conhecimento, à prática histórica, à escrita da história. E é, obviamente, um campo mais que necessário, né? Ele não tem como pensar história, disciplinar, fazer o trabalho historiográfico que eu, como historiadora, faço há uns 7 anos, pelo menos, sem partir desses pressupostos que a teoria vai dar para a gente, esse guia, né, de como entender esses conceitos, bases, complexificar algumas coisas que às vezes passam despercebidas. Elaborar isso em sala de aula é algo que traz algumas complexidades porque a gente não consegue aprofundar nesses temas, né? Então é isso, você apresenta o tempo, e eu acho um dos conceitos mais complexos que tem para trabalhar, embora ele pareça muito tranquilo, né? Nossa, é muito fácil falar de tempo, né? Mas a gente, quando dá de cara com esses conceitos em sala de aula, a gente tem que ter ali uma linha tênue muito importante sobre até onde eu posso ir. Não é nem até onde eu consigo, até onde eu posso ir para você não criar uma grande confusão para o aluno, né? Então, trabalhar com diacronia, sincronia, totalidade, é sempre uma missão muito, muito difícil de se fazer em sala de aula. Memória. Então, é sempre temas muito sensíveis que têm que ser feitos com uma sensibilidade muito grande, um cuidado muito grande.
especialmente conceitos como memória, eu acho um dos mais ardilosos, assim, para a gente, especialmente nesse momento onde a gente vê esquemas de memórias, construções de memórias tão bem colocadas no espaço público, que os alunos estão tendo acesso, que é, né, as redes sociais, as mídias sociais. Então, transpor esse conhecimento teórico que a gente tem com profundidade dentro da nossa formação na graduação para a sala de aula requer uma sensibilidade, um cuidado muito, muito grande e que às vezes a gente não vai conseguir driblar algumas coisas, né? Então eu faço isso tentando me ater ao máximo a complexidade da coisa, mas sem também colocar demais para o aluno, a partir da idade que ele tem, do segmento que ele está, mas também não deixar de fora a profundidade que esses conceitos têm. E aí, obviamente, como eu falei, esses conceitos da teoria, eles vão estar muito ali nesse começo dessas séries, né, para introduzir a matéria, e eu tento colocar o máximo que eu puder o quão profundos são esses conceitos, mas a parte que eu acho mais interessante é quando a gente realmente começa a trabalhar com conteúdos e fatos, acontecimentos, e eu posso retornar a esses conceitos que foram apresentados lá quando a gente se conheceu e eles entenderam, né, lembraram o que a história faz, o que eles vão aprender com a história, e eu consigo falar, tá vendo? Aqui a gente vai agora recorrer àquilo que a gente aprendeu lá no começo, ou que você aprendeu lá com não sei quem na quarta, quinta série, pra gente entender que esse fato aqui, ele não pode ser entendido dessa forma, somente dessa forma, a gente tem que reelaborar o que a gente está falando a partir da ideia de tempo, a partir do contexto, né? Então, eu vejo a teoria como aquele livrinho de cabeceira, que eu vou ter que sempre recorrer a ele, eu tenho que sempre lembrar. Mas em sala de aula, eu vejo a teoria como uma ferramenta de conforto também, para mim e para o aluno. É quando eu lembro do porquê eu estou fazendo aquilo, seja como uma função de professora de história, mas também o do aluno, né? A função que ele precisa se apropriar ao ser um bom, a ter bons resultados numa avaliação de história. Então, a teoria ela está sempre sendo algo que eu recorro para lembrar esses pontos para o aluno e para mim mesma, né? Autores que você lembra de ter lido durante a graduação em História que são do campo teórico, que as ideias seguem importantes para o seu fazer diário nas escolas? E por quê? Todos aqueles primeiros de teoria, né? Então, vai de Marc Bloch, a Pierre Nora, e são todos autores que eu sempre tentei apresentar para os alunos, né? Eu falei essa dificuldade, essa parte cinzenta da minha trajetória de não ter tido estágio, ela sempre esteve muito nisso. Quando eu entrei em sala de aula, eu já entrei tendo 7 turmas, numa grande rede, que é o PH, e aí eu entrei no terceiro bimestre, com 7 turmas, de sexto e sétimo ano. E aí, em vários momentos, eu me via levando discussões que eu tive, em teoria, falando de autores para aqueles alunos. E aí foi aí que eu vi como pode ser escorregadio isso, né? E isso muito porque eu não tinha experiência nenhuma, eu não tinha esse cuidado. Então eu achava que era realmente uma extensão e eu tinha que colocar tudo ali e elaborando como ser desses autores. E quando eu parei para pensar, eu falei, nossa, não é sobre isso que eu tenho que fazer, né? Eu tenho que ter esse cuidado aqui. Mas hoje em dia eu já faço isso, como eu falei, né? Esses autores sempre aqui por trás, né? Lembrando, recorrendo a eles para elaborar esses conceitos. Eu sempre falo a ideia dos conceitos porque é como a gente realmente trabalha em sala de aula. Mas esses autores, eles estão sempre comigo porque eu não consigo elaborar, eu não consigo pensar sobre essas questões sem ter a metodologia de como fazer isso. São esses autores que apresentaram isso para a gente lá nas primeiras disciplinas do curso, né? Então, eu creio muito que o fato de eu ser uma historiadora, pesquisadora, acarrete para que eu esteja sempre com esses autores
né, em mente. Mas o que creio que né, eu tenho colegas que são mais velhos, né, estão mais tempo em sala de aula, já estão aposentando também, e aí eu não sei o quão amigos, né, o quão eles estão próximos desses autores ainda, porque creio que pode ser uma coisa que você se apropria tanto que você vai se descolando. Na sua opinião, existe um fosso entre a formação universitária em história e a posterior atuação profissional? Se sim, você conseguiria elencar as características desse afastamento? Como eu falei, né, eu tenho o privilégio de estar dentro de um espaço educacional que se apropria muito, que enaltece muito a minha formação continuada, né, como pesquisadora. Então, eu consigo olhar para esse fosso de uma forma um pouco mais positiva, assim, né? Porque eu não vejo tanto pela minha prática, obviamente. Tem colegas que vieram também da UF, e vamos lembrar que, assim, querendo ou não, a formação dentro do espaço público, das federais, das estaduais, esses espaços dão muito mais competência para a gente nesse sentido, de a gente conseguir ter essas práticas, né? Então, por exemplo, você tem a possibilidade de pesquisa aprofundada. Então, não tem como, né? Se você vai ter uma experiência assim na sua formação base, você vai se atribuir de várias qualificações que uma outra formação um pouco mais só para ter o diploma não vai conseguir te dar. Então, eu vejo, por exemplo, no espaço onde eu trabalho, professores muito bem capacitados e aprofundados nesse debate, que consegue ir além mesmo do que, às vezes, até o próprio livro, mesmo sendo muito bom, mesmo material sendo, né, conseguindo trazer muitas coisas ali, ele consegue se apropriar daquilo, porque tem esse fator também, né? Você pode ter ali material didático muito bem construído dentro de como a ciência histórica, que é como a gente chame, né? Ela está posta atualmente, mas o professor não vai conseguir elaborar algo daquilo ali. Então, tem muito que parte da nossa formação mesmo. E aí, eu não consigo ver tanto esse fosso no que diz respeito a debates, né, a capacidade de elaborar conceitos e discussões. O fosso que eu vejo é no sentido da prática docente mesmo. E isso aí é uma problemática que eu acho que não está ligada ao simples fato de eu não ter feito estágio. Eu acho que eu vejo colegas que fizeram estágio e vão chegar em sala de aula e vão falar, meu Deus, não contava com isso. Porque é uma grande surpresa mesmo, diária, tá dentro desse território literalmente disputa em tantos sentidos, né? Então, para mim, esse vácuo entre espaço acadêmico e, né, o espaço escolar, ele está muito mais na prática em si. Seja, como que eu vou trabalhar? Eu vou chegar, eu tenho um quadro ali. O que eu vou fazer com esse quadro? O que eu vou colocar ali? Eu coloco tudo? Ideias de, por exemplo, o currículo. O currículo de história é o maior que tem, seja no espaço escolar, você vai fazer um concurso, você vê que no edital ali são 3 páginas de história, isso aqui de português, isso aqui de inglês, até geografia é menor, então, obviamente, é uma disciplina muito complexa e que ela não tem limite, né? Então, até onde eu vou? E aí que tá o erro, né? Eu cheguei em sala de aula achando que eu tinha que dar conta de tudo. Eu vou falar de Revolução Francesa, eu vou falar do período inteiro, eu vou falar de tudo, de cada detalhe. E não, né? E aí eu preciso reelaborar algumas questões da teoria e pensar o que este assunto precisa levar, né? Qual é o grande lema dele? O que ele vai ter que a partir da história, ao trabalhar com esse tema, eu preciso fazer com que o aluno entenda, né, da realidade, ou enfim, do tempo, do que seja. Então, eu acho que esse vácuo entre o espaço acadêmico e escolar está muito na prática, é muito de como articular conhecimentos que tivemos com
colocar eles em prática em sala de aula, seja de como lidar com o lugar que você está, a postura de estar ali, como lidar com o pouco tempo que a gente tem e a grande demanda de conteúdo, trabalhar com os artifícios que a gente tem, visual, né, a oratória, como trabalhar. Nosso grande vácuo para mim era sair dessa fala acadêmica que eu sempre tive e falar de forma didática com uma criança. Não trabalhar, não falar termos que para o aluno não dizia nada, né? Só afastava ele de não me ver como, ai, que chatice que a professora está falando, né? Então, para mim, o grande vácuo não é na teoria, não é na capacidade de aprofundamento dos fatos e processos históricos, temporais, mas em como reelaborar isso no espaço escolar tão limitante, né? Em tempo, em atenção dos alunos e na minha própria capacidade de me refazer numa outra função, que é como educadora e não como uma mestre, como uma doutoranda, como uma pesquisadora de história, né? Em linhas gerais, como que você vê a sua formação acadêmica em um curso de graduação em História? A minha foi de excelência, porque eu consegui estar numa federal, com professores, né, altamente qualificados e com muitas oportunidades de ser uma professora, uma profissional muito capacitada, né? Então, como eu falei, o fato de eu ter tido a possibilidade de ir para a iniciação científica, elaborar práticas ali propriamente de um historiador, né? Então trabalhar com fontes, trabalhar comunicação científica, né? Produzir novos conhecimentos atrelados à história, trabalhar com historiografia, produzir, começar a entender como produzir historiografia, me deu um arcabouço que, sem dúvidas, eu não teria em um outro espaço de formação na graduação, né? Então, eu sou absurdamente grata, eu não vejo uma outra forma de eu conseguir criar uma trajetória como a que eu criei, né? Que era algo que sempre foi meu objetivo, articular academia com a minha prática profissional como professora, se eu não tivesse tido essa oportunidade de estar no espaço de uma educação pública de qualidade.